Alô, querida, querido, mais uma vez juntos aqui para esse vídeo. É uma alegria muito grande poder estar com vocês neste dia de hoje. Hoje é dia 11 de novembro, 11 do 11, né? Aqui na Inglaterra, onde eu estou, estamos aí 15 para as 4 da tarde. A gente olha ali na janela, já está quase escuro, né? Estamos no outono, caminhando para o inverno. E aqui, essa hora, já está quase escuro, né? Então, estamos juntos, né? Na luz artificial para poder gravar esse vídeo. Como sempre, é uma alegria muito grande para mim, é uma responsabilidade muito grande também. Eu acabei de orar agora, sempre faço isso antes de iniciar a gravação do vídeo, pedindo para que as palavras que eu vou transmitir não sejam minhas, venha do trono, venha de Deus, né? E para louvor, honra e glória dele. E que cada um de vocês que vejam esse vídeo, que recebam esse vídeo ou assistam esse vídeo no YouTube, passe para alguém, indique para alguém, porque pode fazer a diferença na vida da pessoa, tá bom? Esse é sempre meu pedido, porque também é esse sempre o meu desejo. Então hoje eu vou trazer um tema assim, não é que seja um tema diferente, mas é um tema assim mais sensível, né, em termos de emoção, em termos de fé, mas é um tema, claro, é um tema que não resta dúvida para aquele que conhece a Escritura, para aqueles que conhecem a Palavra de Deus. Então, as religiões são muitas, as denominações mais ainda, mas há uma palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, o livro mais vendido, mais usado em todo o mundo e em todos os tempos. Então, o que está relatado ali, a Bíblia ensina que o que Deus quis nos revelar está relatado na Bíblia Sagrada. Por isso que não devemos, há uma advertência, né? Ali no último livro, em Apocalipse, não devemos nem tirar, nem acrescentar nada do que está relatado na Palavra de Deus. Porque ele inspirou diferentes épocas, né, para trazer esse livro, né, que foi estudado depois por homens de várias denominações cristãs pelo mundo todo, não só no Brasil, mas em Portugal, na Espanha, na Europa toda, na América. São biblistas, como eles chamam, né, e chegaram a esse livro daí, né, que é o que reza, né, que faz caminhar-nos, né, na vida cristã. Há pessoas que não creem e nós temos que respeitar. E mais que respeitar ainda a falta dessa crença, nós temos que amar essas pessoas. Porque um dia lá atrás, eu ou você, não importa, nós também não críamos, não havíamos crido, né, nas palavras de Deus, até um dia que nós tivemos essa opção, né, nós fomos resgatados pelo Senhor e tomamos a decisão. E esse é meu desejo, que você, por causa de um vídeo desse, de uma história dessa, de um tema desse, você tome uma decisão à sua vida favorável. Amém? Então, esse é o preâmbulo, né? Agora vamos tratar, e de uma maneira, vai ser superficial, porque o tema é muito denso, né, vamos dizer assim, e não daria num vídeo só, não sei se vai ser necessário um segundo vídeo, mas foi facilitado pela introdução que foi dada, principalmente por quem de direito, vamos assim dizer. Eu estou me referindo, e todos vocês possivelmente saibam, estou me referindo ao Papa, ao Papa da Igreja, o líder da Igreja Mundial Católica, né, que na semana passada escreveu um documento, e agora documentou, vamos assim dizer, sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele deixou bem claro que o único Salvador é Jesus Cristo, né? Então, ele que é o líder da Igreja Católica, né, uma das maiores, se não a maior religião, igreja do mundo, ele documentou isso. Porque a história, talvez muitos não saibam, e eu também não sei muito, isso já vem desde a década de 70 do século passado, ou seja, já há quase 50 anos, já vem havendo umas discórdias internas, né, na parte
da hierarquia da Igreja Católica em relação ao tema. Atribuir a Maria, né, uma função ou uma coisa que ela não tem à luz da palavra de Deus. Tá? Então aqui eu vou trazer alguns versículos, algumas explicações para corroborar o que foi dito, né, pelo Papa, mas ele documentou, isso está escrito ali, e os fiéis da Igreja Católica e todos os outros que queiram conhecer o que ele diz, é muito importante, né, para que isso venha como um conhecimento, como um crescimento espiritual das nossas vidas, né? Então, resumindo, né, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, né, o que diz a Bíblia Sagrada. Maria foi a eleita, né? Eu chamo de bem-aventurada, mas no texto sagrado da palavra de Deus, ali nos Evangelhos, em Lucas principalmente, o anjo lhe chama de favorecida, porque ela obteve um favor de Deus, né? Então, ela foi a mãe natural de Jesus Cristo. Ela, Maria, foi a mãe natural de Jesus Cristo, que nasceu como nós, como homens, né, como seres humanos, aqui na Terra, quando ele veio, né, no seu ministério, para nos mostrar o caminho para a salvação e a maneira de adquiri-la, né, no nosso dia a dia, enquanto aqui na Terra. Então, Maria é a favorecida, algumas coisas podem ter a eleita, né, algumas versões, eu costumo chamar de bem-aventurada, né? E isso foi até um pouco difícil para ela, né? Porque ela era noiva, José, né? Ela era noiva, e isso aí seria uma infâmia para ela. O próprio José, diz a palavra, que ele tentou deixá-la, para não envergonhá-la, né? Porque ela ficou grávida, mas foi uma concepção sobrenatural. Deus deu essa concepção a ela porque precisava trazer Jesus ao mundo e queria que fosse como homem, porque o plano de redenção é essa. Mas Maria não é corredentora, como algumas correntes de algumas religiões dizem. Não é corredentora, não existe essa função. Então, ela é a favorecida, a bem-aventurada, a eleita, ela é a mãe de Jesus Cristo. E isso não é pouco, gente, isso é demais. É algo super especial. Amém? Então essa é a tônica do que nós vamos falar aqui um pouco hoje, mas sem assim, não estamos apontando o dedo, né, dizendo você está certo, você está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, não, não. Nós estamos falando do que diz a palavra de Deus, do reconhecimento do líder mundial, né, da maior igreja, né, vamos chamar assim, né, maior religião do mundo. E o que ele está dizendo é o que está na palavra de Deus, entende? Então, outras coisas ele já citou recentemente, e isso aí tem trazido uma série de desconfortos, né, para pessoas que tinham coisas na sua mente, simplesmente por ouvir falar ou por ser indicado. Isso existe em todas as partes do mundo, em todos os setores do nosso dia a dia, né? Nós somos facilmente influenciáveis. Então, o que é que eu falo muito nos meus vídeos aqui para cada um de vocês? Vá na fonte. A fonte é a Bíblia. Nós temos milhares de escritores cristãos, não importa a denominação, temos milhares de escritores, mas para eles escreverem seus belos livros, seus livros que são muito bons, alguns deles, entende? Eles recorreram à Bíblia. É a fonte de tudo. É a fonte de tudo. 44, eu acho que são 44 autores que escreveram a Bíblia, 66 livros tem na Bíblia Sagrada. Então todos esses que escrevem sobre religião, sobre Deus, sobre os milagres, etc, etc, todos eles buscaram na fonte. E é o convite que eu faço a você também no vídeo de hoje. Busque na fonte. Às vezes eu peço para você anotar o capítulo, o nome do livro, o capítulo, o versículo, para você depois ler tudo, porque eu leio 2, 3 versículos, consigo explicar o que eu quero explicar, né, para louvor e honra e glória do Senhor, mas não é tudo. Nós temos que ter essa curiosidade de ir atrás, de ir atrás, de ir atrás. Como eu falei, há uns 50 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, há uma divergência interna
né, das lideranças católicas em relação a essa postura. Isso não significa que o fiel da Igreja Católica ou outra denominação deixe de admirar, né, deixe de atribuir a Maria o que quer atribuir, mas fique só assim explícito, né, que só há um caminho, que o Salvador é Jesus Cristo. E para esse plano de salvação ser consumado, ele precisou vir na Terra. E veio como nós, homem, mulher, né, o ser humano, né, e morreu para nos libertar dos nossos pecados. Ressuscitou e voltou à destra do Pai, onde estava desde o princípio. A Bíblia fala muito de eternidade a eternidade. Então eu vou começar pela eternidade que já existe, né, e não aquela que virá. Então, na eternidade que já existe, é a figura da Trindade, que é reconhecida por todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então ali no primeiro livro da Bíblia, eu acho que é capítulo 18, 20, na criação, né? Em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Na criação do homem, né? Olha, 26, perdão. Gênesis capítulo 1, verso 26. Fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem aqui outras coisas que ele vai ter o domínio sobre os animais, sobre tudo. E esse primeiro capítulo fala praticamente sobre a criação, né? Primeiro verso eu acho fantástico. No princípio Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui fala, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando para alguém. Para quem? Para alguém como ele. Quem? O filho dele. Entende? Então são as figuras da Trindade. Deus Pai, chamado Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Então esse no começo do livro. No começo do livro. Aí o que é que acontece depois para o plano Salvador vir a todos nós, né? Deus manda Jesus Cristo vir à Terra. Poderia vir de qualquer maneira. Poderia vir porque o poder é dele, onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, né, do Criador, né, do céu e da terra, do Criador do ser humano, né, a sua imagem e a sua semelhança. Mas para que a coisa fosse feita, para que houvesse, né, o plano ser mostrado facilmente para nós, ele teve que vir de uma mulher, de uma concepção. Ele nasceu como nós nascemos um dia. Jesus Cristo nasceu de uma mulher, e essa mulher, a bem-aventurada, a eleita, né, ou a favorecida, Maria. Tremendo, tremendo. José, depois, ele é o pai de criação de Jesus, mas depois eles têm, segundo a Bíblia Sagrada, não vamos entrar nesse detalhe, porque ainda uma controvérsia muito grande da situação virginal de Maria. Se aquela concepção não foi humana, ela continuou. Não continuou, porque teve, com José, a Bíblia fala, Jesus tem 4 irmãos e fala das suas irmãs. Eles nominam os irmãos de Jesus: Tiago, Judas, José, Tadeu, agora me perdoe, mas Tiago, Judas, inclusive tem livros ali no Novo Testamento. José, que é o nome do pai, era muito comum um dos filhos ter o nome do pai, e as irmãs. Então essa é outra polêmica que tem, mas nós não estamos aqui para polemizar, dizer você está certo ou você está errado. Esse não é interesse. O meu interesse, e eu acho que de Deus, e talvez o Papa, né, quem sou eu para dizer isso, foi esclarecer que o que está na palavra de Deus é o que vale, que o Salvador é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a palavra de Deus mostra isso em outras partes. Ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Isso está na palavra de Deus. Vamos ver ali 1 Timóteo, está no Novo Testamento. Anote, minha querida, anote, meu querido. Depois você vai aos poucos lendo, compreendendo. Hoje na internet tem muito, você só põe um pouquinho da frase dessa que você está querendo descobrir mais.
Só que tem que ter muito cuidado. Quando você for ver isso que a internet te mostra aí na tela, você esteja de preferência com a Bíblia aberta, para checar se o que está escrito aqui na internet é a mesma coisa que está escrito na palavra de Deus. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a palavra diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O apóstolo Paulo, quando envia essa carta, né, ao seu assistente, né, de jornadas com ele, Timóteo, tem uma carta seguinte, né, ele está explicando que só há uma mediação, não adianta. Paulo perseguiu Jesus, perseguiu a igreja e depois foi tomado para fazer a obra de Deus, foi tomado por Jesus ao encontro sobrenatural, quando ele ia a Damasco prender cristãos. Então Deus faz as coisas do jeito que ele quer, mas aqui ele está ensinando a Timóteo, para que o Timóteo, que liderava também algumas igrejas, ou nas viagens que ia, né, fazendo as instalações das igrejas, fala que só há um intermediador, né? Aqui fala mediador, né? O intermediador, aquele que está entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aqui a palavra fala homem. Por que homem? Porque ele conviveu como nós na terra. Ele veio como homem de um parto natural, da concepção sobrenatural, porque esse era o propósito de Deus. Então, esse é um versículo que nos chama a atenção, né? Só há esse intermediário, e o Papa está confirmando isso, quando ele diz que Jesus Cristo é o único Salvador. Porque quem morreu foi ele. Maria e outras servas de Deus e os irmãos estavam ali próximos à cruz. Ela estava viva, ela viu o filho morrer naquela cruz. Ela viu, soube da ressurreição depois, né? Alguns dos apóstolos estiveram com Jesus, os 11, né? Fora Judas, que se suicidou por traição a Jesus. E outras pessoas viram Jesus depois ressuscitado. Então o plano era esse. O plano era esse. Então, é o único Salvador. É o único Salvador. Está claro aqui na palavra de Deus. E ele é o mediador de nós com Deus. Só através dele podemos alcançar a Deus. Continuamos aqui agora para os evangelhos, né? Vamos aos evangelhos que talvez possam nos fazer entender um pouco melhor essa diferença, né? Em Lucas, Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Anota, por favor, querido, para não perder tempo, para a gente andar, né? A partir do verso 26, eu vou ler alguns versos para compreender isso, né? No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eles eram noivos, lembra que eu falei no começo, né? E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Minha versão fala favorecida. O Senhor é contigo. Amém? Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela ouviu, né, a palavra, né? Mas o anjo fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Tá aí, né? Aí, ele para explicar para ela esse sobrenatural, falou de outro milagre. Falou que a prima dela, né? Era prima, sim. Que era estéril, ia ser mãe, que há 6 meses ela tinha engravidado e ela ia ser mãe. Mãe de quem? De João Batista. Tremendo isso, né? Tremendo. Isabel. Estava querendo lembrar o nome dela, mas não estava lembrando. Então, Isabel, tua parente, está aqui no texto mais à frente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Aí ele arremata assim, verso 37, Lucas 1. Porque para Deus não haverá impossíveis
em todas as suas promessas. Minha querida, meu querido, que você está vendo esse vídeo agora, para Deus não há impossível. Nós estamos falando de um tema, mas não há impossível para a tua saúde, para teu relacionamento familiar, né? Conjugal, com os filhos, para com a parte financeira da sua vida, para um trabalho digno, honesto. Para Deus não há impossível. Ele pode fazer, Ele pode te presentear. As promessas dele não falham. Ele prometeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele permitiu a morte de Jesus porque o plano era esse, para ressuscitá-lo 3 dias depois e enviar o Espírito Santo, que é o que rege entre nós agora. Esse foi o plano de Deus desde o princípio. Se você olhar, ele cria, no primeiro capítulo de Gênesis, eu li para você, verso 26, façamos o homem a nossa semelhança, como nós, Deus, Jesus, homens, façamos ele como nós, façamos o homem como nós. E fez, e cumpriu a promessa dele, milhares de anos depois. E a promessa foi tão completa que usou a gestação de uma mulher. E aí está Jesus Cristo, nascido de Maria, criado, filho de Deus e criado por José, que vem a ser depois o pai, com Maria, dos irmãos de Jesus e das suas irmãs. Mas o Salvador é Jesus Cristo, é o que diz a palavra. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Vamos em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, para ver uma passagem também que retrata esse assunto, né, esse tema. Mateus 1 também, a partir do verso 18. Pequenas variantes há, né, entre os temas, mas é bom a gente ver para poder compreender definitivamente isso daí. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada não é um noivado, vamos, para compreender melhor, né? Desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, eles não tiveram relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No livro de Lucas nós vemos que é o anjo Gabriel que vai lá dar essa notícia para ela. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, porque jamais, numa sociedade como aquela dali, uma mulher poderia, vamos dizer assim, ficar grávida antes do tempo, antes do casamento. E é o ensino para os dias de hoje. Nós falamos isso para os nossos jovens das igrejas, né, rapazes e moças, para se manterem, se conservarem castos, né, vamos dizer assim, virgens, até o casamento, porque o casamento e a relação sexual do casamento é um presente de Deus. É um presente de Deus. Daí ser tão prazeroso e daí mexer, né, com todo mundo, né, os jovens principalmente, cheios de vida, de vigor, né? Então, é um presente de Deus. Ele quis deixá-la para não envergonhá-la, porque ela ia ter uma gestação humana, sem ter coabitado com homem algum, o noivo, né, inclusive. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Então não tema, foi uma concepção sobrenatural, já falei isso em outros vídeos também. Tudo isso, verso 22, ela dará à luz a um filho, verso 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Primeiro foi para os judeus, né? Os hebreus, já falamos sobre isso algumas vezes. Jesus veio para eles, mas por lhe voltarem as costas,
ele terminou indo para os gentios, que somos nós, né? Antes de entrarmos naquela oliveira, né? Ser enxertado na oliveira original. E tudo isso aconteceu para se cumprir-se o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Profeta Isaías 500, 700 anos antes, dá essa promessa, né? Essa profecia, perdão, não é promessa, essa profecia em relação a Jesus Cristo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quando você vê a expressão na Bíblia, conheceu, não conheceu, se refere quase sempre à relação sexual. Então, esses dois evangelhos, eles mostram a maneira como Maria gerou Jesus Cristo. Uma gestação, uma concepção sobrenatural, mas uma gestação natural. Mulher. E Jesus nasce, homem, como nós, para nos mostrar que podemos ser, se não igual, né? Que aí já é querer demais. Se não igual, ao menos sermos parecidos com ele. Ora, nas explicações dadas pelo líder da Igreja Católica, fala que já estava tendo muitas controvérsias nos escalões superiores, nas hierarquias superiores. Isso já vinha já de alguns anos, décadas. Eu reporto em torno de 50 anos, talvez 40, não importa isso. Mas era uma controvérsia que conturbava no sentido de as pessoas ficarem confusas, né? Porque em determinado setor fala uma coisa, em outro setor fala outra. Quando eu falo setores assim, né? Denominações, doutrina. A doutrina é uma só, né? A palavra de Deus é uma só. Podemos crer ou não crer, podemos segui-la ou não segui-la. É o livre-arbítrio que Deus nos deu e nos dá. Mas ali está registrado. E ele faz aquilo que, como um líder, tem que fazer. É clarificar para todos o que é. É o sim, sim. Não há outro Salvador. Só Jesus Cristo. A Bíblia fala que não há um intermediário entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo. Fala um versículo também muito conhecido, né? Vou falar aqui só por causa do tema, né? Conhecereis a verdade. E a verdade está aqui, hein? E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, foi colocado isso como, vamos dizer assim, um documento. Mas isso não impede que os seguidores dessa religião e outros seguidores não continuem dando a Maria aquilo que eles acham que é. Só que agora eles têm o conhecimento de que não é bem assim. E que isso, de maneira nenhuma, invalida a superimportância de Maria, mãe de Jesus, gente. Compreende? Simplesmente a mãe de Jesus. Não invalida de nada, apenas clarifica, liturgicamente não, espiritualmente falando, deixa bem claro, teologicamente falando, que só há um Salvador, Jesus Cristo, o homem. Está lá, com Deus. O Filho está com o Pai. E só Ele é o intermediário. Hoje nós temos o privilégio, porque foi feito assim, de termos o Espírito Santo disponível para mim e para você. Basta querer, basta buscar, basta receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o próprio Papa disse semana passada,
fixou, né, nas doutrinas fixas da Igreja Católica, só há um Salvador. E você tem que buscá-lo. O plano de salvação, eu falo sempre isso, ele teve princípio. Vai ter fim um dia. Eu penso que quando Jesus voltar, mas até Jesus voltar, nós temos condições de acessar esse plano. E o plano da salvação nos remeterá à vida eterna. A vida eterna. Gente, é tremendo, porque foi tudo preparado, tudo feito, né? Degrau por degrau, etapa por etapa. Criou os céus e a terra no princípio, Deus. Depois fez o homem à sua imagem e semelhança. Mais à frente desse verso 26, fala como o homem foi criado, o Adão veio do pó da terra. Muitas pessoas acham isso impossível. E eu costumo dizer, né? Aí no Brasil, eu acho que não tem esse hábito, né? Da cremação. Aqui tem muito hábito de cremação, muito mais cremação que o sepultamento. Mas tanto um quanto o outro, a cremação super rápida e o sepultamento mais demorado, o que é o corpo humano se torna pó. Porque a Bíblia fala, do pó viestes e ao pó voltará. Eu digo, se você não acreditar que veio do pó, pelo menos você pode ver que ao pó voltará, numa urna, né, daqueles que são cremados, ou numa exumação num dia, né, no futuro daquele corpo que foi sepultado. Mas é pó. Esse plano ele vem assim. Jesus vem à terra. Deus falou com Abraão no princípio, depois Moisés, depois os patriarcas, né? Veio falando com os profetas, dizendo, né, o que era para ser dito ao povo dele, o povo eleito por ele. Mas depois de tanta dor de cabeça, de tanta preocupação que o homem, né, o ser humano deu, ele mandou Jesus, que era o plano de salvação, o plano mais perfeito do mundo. Jesus, quando cumpre a sua parte aqui na terra, e foi muito rápida, mas isso era necessário ser assim, ele volta para o lado de Deus. E de lá, como promessa que ele falou, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo. E nós hoje vivemos nessa reta final do mundo, eu acredito muito, por tudo que está acontecendo, nós hoje vivemos com o Espírito Santo, desde que nos abramos, né, para o que Deus quer das nossas vidas. A começar pela salvação que há em Jesus Cristo. Então, eu queria trazer, né, esses versos em João, para finalizar, que já estamos avançando aí no tempo, no capítulo 1, porque os primeiros versos dos evangelhos relatam, né, a história que vai seguir de Jesus. São 4 evangelhos. João, Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aí já perceberam, né? E ele estava no princípio com Deus. Quem? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esses são os primeiros versos, né? Mais na frente aqui, veio para que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio para o povo eleito, e eles não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deixamos de ser criaturas de Deus, como todos fomos um dia, para sermos filhos de Deus, por aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado à terra para morrer pelos nossos pecados, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. E o verso 14, para encerrar esse trecho aqui: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito é o primeiro e único, né? O Filho, o unigênito, o primeiro Filho de Deus. Depois nós, como co-herdeiros de Cristo, nós somos filhos de Deus também. Por isso nos chamamos, né, carinhosamente de irmãos em Cristo. Então, está aqui, está na palavra de Deus, esses versos também no Evangelho de João. E tantas outras partes da Bíblia Sagrada que trazem um pouco, né, de informação a respeito disso. Repito o que eu falei no começo, duas coisas. Primeiro, isso não invalida o amor que o católico, principalmente, ou qualquer outro ser humano de outra denominação, tenha por Maria. Eu tenho. Eu chamo ela de bem-aventurada. O texto sagrado fala de favorecida. Outros chamam de a eleita. Mas clarifica que para ir para a salvação e para ir para a vida eterna, só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o homem. Por quê? Porque passou aqui pela terra. E a segunda coisa, repetindo, passe esse vídeo para alguém. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato, tem sempre meu e-mail aí, meu telefone. Nós falamos um pouco sobre isso. Tem outras informações aqui, mas o principal é essa daí que eu trouxe através desses versículos. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Passa esse vídeo para frente, tá bom? Deus abençoe suas vidas e até o próximo vídeo.